Oi, se você não me conhece, meu nome é Nai Krug, seja muito bem-vindo ao meu canal e esse vídeo é um desabafo. Tô fazendo esse vídeo sem roteiro, sem script, somente com a ideia. Eu pensei muito antes de fazer esse vídeo, porque a gente, como mulher, a gente aprende que basicamente tudo tem o potencial de colocar a nossa integridade física em risco. Tudo pode virar motivo para um agressor. Mas mesmo assim eu vou falar. Eu sinto que eu tenho a obrigação de falar, eu sinto que eu tenho a obrigação de comunicar essa mensagem. Meu nome é Nayara, eu tenho 31 anos e eu sou uma mulher lésbica. E eu frequento a igreja católica. E na semana passada eu fui sozinha com a minha mulher na igreja. E aconteceu de a gente sentar atrás de um casal de duas mulheres. E elas estavam ali se tratando como um casal de mãos dadas e pertinho uma da outra, nada muito exagerado. Mas isso fez com que a Fernanda se sentisse à vontade de pegar na minha mão também, de querer que eu ficasse um pouco mais perto dela, coisa que dentro da igreja católica a gente nunca fez. E foi um momento muito especial pra mim, principalmente. Eu segurei as lágrimas porque eu não pensei que fosse possível eu estar com a minha mulher, sendo quem eu sou, me amando, me aceitando dentro da igreja católica, de mãos dadas com minha mulher. E foi um momento muito especial pra mim. Eu lembro de, na hora, querer compartilhar essa experiência, mas ao mesmo tempo me senti muito incomodada. Eu senti um medo muito grande, porque a grande verdade é que você não sabe quem tá sentado do teu lado. Você não sabe como essa pessoa vai reagir. Você não sabe se ela acha isso certo ou errado dentro da cabeça dela, dos julgamentos dela. E eu lembro que a gente saiu da igreja, veio pra casa e no outro dia eu comentei com a Fer o quão especial foi aquele momento pra mim, mas eu comentei também com ela sobre o medo que eu senti e ela falou a mesma coisa. Ela falou que ela tomou aquela atitude na hora, mas que depois ela ficou pensando, porque a grande verdade é que a gente não sabe. A gente não sabe como que as pessoas vão reagir a isso. E eu quis fazer esse vídeo, a princípio, para contar a minha experiência dentro da igreja, porque teve um período muito difícil da minha vida em que eu queria muito ter uma conexão com Deus, mas eu não conseguia ter isso dentro da religião. Demorou muito para eu encontrar um espaço entre a religião e Deus, onde eu, sendo quem eu sou, pudesse existir. Eu lembro que eu cheguei a questionar muito a minha sexualidade nesse período, porque a religião muitas vezes faz com que você entenda que você está fazendo alguma coisa que é muito errado. É porque é mais errado do que qualquer outro pecado, inclusive. E foram alguns anos para eu conseguir encontrar esse lugar onde eu, Nayara, mulher lésbica, consigo existir entre a religião e Deus. E eu consigo me sentir feliz com isso, e eu consigo me sentir completamente aceita e amada por Deus, sendo quem eu sou, sem ter que mudar quem eu sou. E a princípio o vídeo era para falar sobre isso, para falar com vocês, pessoas da comunidade, dizer para vocês que vocês podem ser felizes, dizer para vocês que vocês podem frequentar uma igreja, que Deus ama vocês, do jeitinho que vocês são. Só que quando eu comecei a pensar em compartilhar esse vídeo, em gravar esse vídeo, eu comecei a sentir um medo muito grande, porque eu estaria me expondo. Aquele mesmo medo que eu senti lá na igreja, que eu e a Fernanda sentimos lá na igreja, de ser quem a gente é, de demonstrar um carinho mínimo no meio de um ambiente aonde possivelmente a gente pode estar se expondo o suficiente para colocar a nossa integridade física em risco. Comecei a sentir um medo muito grande, porque eu estaria trazendo isso aqui na internet, estaria me expondo, e aí você pode falar, Nayara, você tá exagerando, só que eu tive a oportunidade de tocar em uma banda, trabalhei profissionalmente em uma banda só de mulheres por 4 anos. A gente fez vários shows pelo Brasil e durante esse período eu tive contato com algumas histórias que não cabe a mim contar, mas que foram o suficiente para me deixar com receio, muitas vezes, de me posicionar, de me expor, de falar. E aí eu me dei conta que nós mulheres, a gente aprende a ser assim desde sempre. A gente aprende a se cuidar. Minha mãe fez um excelente trabalho me educando e me ensinando a me cuidar, porque tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, como a gente se veste, como a gente se comporta, isso pode ser motivo para um agressor. Isso pode ser motivo para você colocar a sua integridade física em risco. A gente está falando do país que mais mata a comunidade LGBT no mundo, um dos que mais mata mulheres no mundo. Como que eu poderia me sentir segura fazendo um vídeo desse, expondo a minha vida dessa forma? E um vídeo que era pra ser um vídeo bonito, um vídeo que era pra ser eu falando da minha experiência com Deus, sendo gay, tentando mostrar para as pessoas da comunidade que existe um lugar onde eles podem existir. De repente esse vídeo se tornou sobre medo de se expor por ser mulher, sobre medo de falar por ser mulher, porque
tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, absolutamente tudo pode ser usado contra a gente. Eu pensei muito antes de postar esse vídeo, muito mesmo, mas eu me senti na obrigação de fazer, por ser uma mulher gay, me senti na obrigação de fazer, porque eu acho que a gente precisa falar, a gente precisa colocar pra fora, a gente não pode ter medo de se expressar. Eu acho que tem maneiras da gente fazer isso de uma forma mais segura. Eu acho que a gente deve continuar sim se cuidando, mas ao mesmo tempo me questiono até quando que a gente vai viver assim, sabe? Até quando que a gente vai ter medo de falar, de fazer alguma coisa que deveria ser normal. E eu acho que falar é uma coisa muito importante. Eu acho que é extremamente importante a gente vir aqui falar sobre esse assunto. Tentar educar as pessoas o máximo possível em relação a isso. Eu queria muito trazer essa reflexão para vocês. E eu tô trazendo aqui da forma mais pura possível. Sem script, apenas aquilo que eu pensei mesmo. E tudo que passou pela minha cabeça no momento em que eu pensei em gravar um vídeo. Tudo que passou pela minha cabeça. Eu debati esse assunto com a Fernanda, eu falei pra ela, será que eu posto esse vídeo? Porque me dá medo. E ela falou que eu deveria postar, mas olha o tanto de volta que eu dei, olha o tanto que eu pensei, olha o tanto que eu refleti pra postar um vídeo que é relativamente simples. Porque eu tava com medo. E eu estou com medo. E mesmo assim eu estou fazendo. Eu me sinto na obrigação de vir aqui e falar com vocês. Eu não sei se esse vídeo vai alcançar muitas pessoas, eu não faço ideia. Eu acho que ao mesmo tempo que a gente tem que se proteger, porque o mundo não vai mudar da noite pro dia, a gente também precisa encontrar uma forma de falar. A gente precisa encontrar uma forma de se expressar. E esse canal aqui, ele é um meio de expressão pra mim. E eu queria muito contar essa história pra vocês.